Sinec. Começa agora o programa Família em Pauta, um espaço dedicado aos relacionamentos familiares. Falaremos com convidados sobre casamento, empreendedorismo familiar, pais e filhos, relacionamentos tóxicos, abusivos, entre outros assuntos que interessam a todos que vivem os mais diversos tipos de relacionamentos. Não percam, pois hoje o Família em Pauta traz um convidado muito especial, TV Sinec, www.tvsinec.com.br. Boa tarde, Família em Pauta está no ar. Quero agradecer a Deus por mais esse dia. Estamos aqui com um tema maravilhoso, estabelecendo limite aos filhos em dias atuais. E nesta tarde, juntamente com a TV Sinec, também estamos aqui a pedido de muitos, a nossa psicóloga Cleide Mendes. Ei, doutora, boa tarde. E aí, como está? Tudo bem? Voltou o programa, hein? Boa tarde, missionária. Tudo bem? Estou muito feliz, agradeço por estar aqui mais uma vez. Foi muito bom a outra participação. Estamos aqui novamente para mais um bate-papo, né? Bem gostoso. Verdade. E hoje vamos falar um assunto meio que polêmico, né? Adolescentes. É um assunto polêmico e um assunto que, até os dias de hoje, ele dá trabalho. É verdade. Hoje, se você for perguntar para as famílias, eles vão falar que o maior problema está no período da adolescência. Porque mesmo estando numa época tão digitalizada, uma época tão informatizada, mas não tem um manual para passar pela adolescência tranquilo, né? É verdade. O que o adolescente, nos dias de hoje, o que ele impacta nas famílias? Como que você vê, como a psicóloga, sempre está atendendo as pessoas? Eu acredito que você deve ter vários adolescentes, até mesmo pai, mãe, porque deve estar no limite, não sabe o que fazer. Porque estamos vivendo uns dias hoje na era digital. Isso. Quando os pais procuram, há uns 3 anos atrás, os pais me procuravam assim: você atende adolescente porque eu estou com uma em casa com problema. Agora, eles procuram de um ano para cá, é assim: me ajuda porque eu não sei o que fazer. E o que eu vou fazer? Porque eu não sei como tratar. Então, os adolescentes têm bastante, passaram já muitos, e você vê que o problema está muito parecido. Por quê? O que é adolescência? O que atrapalha a adolescência? A adolescência é um indivíduo que acabou de sair da infância, que não se vê mais como criança, mas também não pode ser considerado adulto. E aí, isso dá o quê? Um problema na cabeça. Eu não sou criança, quero ser adulto, mas não sou adulto, mas também não sou criança. E aí é onde começam os conflitos. E os pais não estão conseguindo lidar com esses conflitos. Sim. Adolescente, devido ao hormônio que isso tudo acontece? Como que acontece isso? É hormônio. Por que gera esse conflito? Muitos adolescentes se acham feio, horroroso. Acontece porque eu conheço adolescentes, até mesmo por eu ser missionária, a gente conhece muitos adolescentes que chegam até a gente e falam: estou me sentindo tão feia, porque fulano é mais bonito, porque eu não sei andar, eu ando desengonçada. E aí começa uma certa rebeldia, mas devido a essa transição de hormônios ou não? Ou é personalidade? É tudo. É hormônio, por isso que não tem uma regra para criar adolescente, para passar pela adolescência, porque tem um hormônio, tem a transição do que eu acabei de falar, da questão do eu não me reconheço adulto, nem me reconheço mais criança. Tem a questão de eu estou desapegando de uma boneca, de um carrinho, e quero namorar, estou pensando já numa vida adulta. E aí cada família tem um contexto, cada família tem um jeito. E, de acordo com como aquela família eles se sentem perdidos. Porque tem os amigos, tem a escola, tem a falta de dinheiro, tem o dinheiro muito, porque tudo atrapalha. E como cada indivíduo tem o seu jeito único, não é porque a senhora tem filhos que os filhos vão ser igual a senhora, igual ao seu
o pai. Então, cada um, muitas vezes você ouve assim, nossa, a personalidade é diferente. Por quê? Porque não tem uma regra de como ele vai ser. Bom seria se fosse igual a mãe, igual ao pai, mas não é. Cada um de nós temos o nosso jeito. E aí esses conflitos entra um adolescente que não sabe o que quer da vida, se quer voltar, se quer seguir, e um pai e uma mãe que estão tentando administrar aquela situação. E aí entra os problemas. E aí aí o adolescente muitas vezes se vê feio por causa do bullying, muitas vezes hoje a questão da rede social é o que mais está deixando eles com essa questão do eu sou feio. Por quê? Porque eles seguem adolescentes pelo mundo afora perfeitos. Porque na rede social todo mundo é lindo. E aí eles olham lá e olham para eles no espelho. E a gente sabe que lá também não é uma realidade. Mas vai colocar isso na cabeça de um adolescente. Então entra a baixa autoestima que atrapalha muito. Por isso que vem a rebeldia. E tem rebeldia que é algum outro problema. Às vezes a rebeldia, porque tem adolescente muito calado, tem adolescente muito espontâneo. Um adolescente que fala muito, os pais têm que agradecer, porque o que fala, ele vai pôr tudo para fora. O problema é quando o adolescente é calado, porque como que você vai saber o que está passando naquela cabeça? Sim. E aí, quando abre a boca, abre com uma explosão de sentimentos, e aí os pais falam, meu Deus, mas eu não falei nada. Não falou, mas você está observando seu filho? Porque nem tudo é só uma rebeldia sem causa. Tem muita rebeldia que é com causa. Tem um fator. Mas só quem consegue chegar nessa conclusão é os pais. E muitos não dão ouvidos. Muitos querem ou não querem e vai passando, vai empurrando, como o ditado diz, com a barriga e por aí vai. Eu fico imaginando que muitos pais, às vezes, eles fingem de arrogado com os filhos. Sim. Por quê? Porque não quer ter dor de cabeça. Como se diz, deixa correr solto, hoje eu vou comprar um celular de última geração, mas isso não cobre, às vezes, o carinho, uma conversa, sentar, dialogar, porque eu acho que os pais hoje, eu não sei, eu fico imaginando a casa de cada um. Sim. Eu imaginei, assim, essa semana eu fiquei pensando nesse tema. Você já imaginou? Você ter que sentar com uma adolescente e conversar? Tem adolescente que fala muito. Eu tenho 2 filhas. A minha mais velha já era mais quieta. A outra, misericórdia. É com o sentido que você vai falar, porque falava pelos cotovelos e fala até hoje. Ela fala muito, ela se expressa. A outra já é mais calada, você entendeu? Então eu fico imaginando, às vezes puxar uma linha, saber o que está passando. Isso não é perder tempo com o adolescente. Isso é estar ganhando, não é? Mas é aí onde mora o problema. Os pais não estão querendo, porque assim, quem conhece os filhos? Lá fora ou dentro da sua casa? Dentro de casa. Como que eu posso falar assim, eu não conheço meu filho, minha filha? Eu não conheço se eu não quiser. Porque assim, a senhora teve 2, uma caladinha e uma que falava muito. Sim. Das duas, as 2 precisam de atenção igual. Sim. Porém, a que a senhora precisaria, né, se fosse hoje, ficar de olho é na quietinha. Sim. Porque o falador, ele vai soltar. Se ele não soltar para a senhora, ele solta para a professora, ele solta Sim. para a mãe do amigo. Ele vai falar, mas o quietinho não. E aí o quietinho, o que os pais falam? Ah, não dá trabalho. Ah, fulana é tão boazinha, olha. Só que muitas vezes ela está ali passando por uma situação, pedindo socorro calada. Isso. Porque o que ele e ela entende. Minha mãe e meu pai vão me entender, que me colocou no mundo, cuida de mim. Ou minha avó, muitas pessoas são criadas por vó, tia, tio. A quem faz o papel da mãe e do pai? E é justamente esses que fazem o que a senhora falou. Finge que não vê. O pior cego é aquele que não quer enxergar, diz o ditado. Sim. Então, por quê? Ah, eu não sei lidar. Tudo que eu não sei lidar, eu deixo passar. Aí, depois que o problema está maior, corre para pedir ajuda. Só que, muitas vezes, já virou crônico. Por isso que vem exalando a rebeldia. Que, muitas vezes, é só um pedido de socorro. De socorro. Não é que é rebelde. Isso. A maioria
é só um pedido de socorro. E é Tá isso que eu pedindo, queria. olha, me orienta, eu estou te chamando a tua atenção para que você olhe para mim. Sim. E você não olha. A minha rebeldia é para chamar atenção. Olha, eu estou aqui, você não está me vendo. Eu fico imaginando que seja isso. Eu já ouvi muitas frases assim. É sendo desse jeito que a minha mãe me vê. Ô Cleide, é sendo desse jeito que meu pai parou para falar comigo. Ou seja, todo esse trabalho que aquele adolescente está dando, nada mais é do que só assim eles falam comigo. Porque, na maioria das vezes, os pais chegam do trabalho, fazem o que tem que fazer e ficam no celular. E aí, quando esse filho, essa filha quer conversar, o que ele ouve? Poxa, mas eu trabalhei o dia inteiro, filho. Eu mereço um minuto de ficar aqui num joguinho, aqui à toa. Só que era nesse momento que esse filho e essa filha queriam atenção. Daí, dependendo do que eles aprontam, a mãe corre e enxerga. Muitas vezes na escola. Por quê? Porque aí é chamado na escola. Porque daí vem a agressividade. Porque a maioria é com agressividade. Porque eles querem ser visto. Ser visto. Aí é dentro de uma sala de aula, aí se torna agressivo. Sim. E bate. Tem muitos que vão para a questão de bater, da agressão. E aí o que acontece? Rapidinho os pais aparecem. Só nesse momento. E aí, quando começa a aparecer a agressão. Isso. Aí aparece rápido e aí é onde eles falam. É o único jeito dela vir na minha reunião, dele vir. Porque se vocês acham que tem pai e mãe que não vai na reunião dos filhos, tem de monte. Traga uma professora para conversar que vocês vão ouvir. Tem pais que o pai e a mãe, eles têm um dilema. Alguém precisa trabalhar. Se você come, se você veste, é porque eu saio para trabalhar. E isso está acabando com essa geração. Porque aí, para cobrir essa falta, eu trago presente. Presente bom. Você não gosta daquele tênis X que custa R$800? Não está no seu pé? Você está reclamando do quê? Mas isso não cobre. Nunca cobriu. E aí está aí um monte de adolescente, um monte de adulto cheio de trauma, apavorados porque eles queriam só porque não amor. Sabe lidar com a vida. Não. Porque está vindo, é um processo, porque é o adolescente, a criança, o bebê, ele nasceu, ele depende do quê? Da mãe. Da mãe. Para quê? Se você não amamentar essa criança, ela não vai conseguir. Sozinha nunca. E mesma coisa é o adolescente. Por que chega a uma determinada idade, ele começa a caminhar sozinho? E uma coisa que eu tenho percebido, não está tendo mais limite, né? Não. Por isso mesmo. Por que não tem o limite? Por causa da culpa. O pai e a mãe, eles estão muito culpados. Porque, assim, eles não dão essa atenção, eles não vão na escola, como eu falei, e aí entra a culpa. E aí a culpa é comprada com presentes. E a culpa, ela é tão pesada que eles esqueceram o que é não. Eles não falam mais não. Tudo sim. E aí o que acontece? Eles estão preparando adolescentes frágeis, seres humanos que não sabem o que vai encontrar lá fora. E aí, quando chega numa determinada empresa, ele chega não é nem na empresa, ele chega na entrevista ele não sabe o que faz. E aí, quando ele ouve um não, você não foi aprovado, ele desmonta. Por quê? Porque ele sempre teve tudo o que ele quis. Quando eu falo isso, eu não estou falando de famílias extremamente com poder aquisitivo. Hoje, graças a Deus, vivemos numa época que até que mesmo muito. Baixa renda consegue, cada um dentro do seu padrão. Padrão de vida. E aí, se eu não preparei meu filho, não preparei minha filha para ser um homem, uma mulher lá fora, quando eles vão para fora, eles não sabem o que fazer. Então, eles têm medo do chefe, eles têm pavor de serem repreendidos, eles não conseguem encontrar uma profissão. Por quê? Porque não é a profissão, não é onde eles estão procurando, é como eles foram criados. E a geração está cada dia pior. Por isso que o tema é relação. É a relação. Porque assim, todo pai e toda mãe foi adolescente. Ah, Cleide, mas aí você está querendo que eu comparo a época de 1980? Só que você vai tirar o que foi ruim
pegar o que foi bom e lembrar o seguinte: como minha mãe me criou? Minha mãe trabalhava de domingo a domingo, então alguma coisa eu vou ter que tirar disso. Só que parece que os pais esqueceram que eles não tiveram tudo e agora eles querem dar tudo. E é o tudo que está atrapalhando. E vai atrapalhar mais. Porque nem tudo, né, é bom. Nunca. Nunca foi. Nunca foi. Cada coisa no seu limite. E não estão tendo limite. Não. E não é culpa deles. É culpa dos pais. É os pais. É por isso que nós vemos muitos adolescentes com baixa estima. A autoestima baixa, ele acho que é o... Se você vai numa sala de aula, se você vai num concurso, e quando eu falo adolescente, não estou falando de 13, 14, não. Estou falando de 12 até os 18 e vai embora. Se você fala da autoestima, é quase como unanimidade. Eles vão Sim. falar que eles têm a autoestima baixa. Por quê? Porque aí cada um tem o seu motivo. Por quê? Os pais são os que estão ali começando. É poucos adolescentes que você vê com gás, com aquela autoestima. Mas a maioria, o percentual, é tudo uma baixa estima. Eles não têm, parece que, aquele gás. É como se eles não tivessem perspectiva de que vai melhorar nada. E aí vem a questão, tá? Mas se a criança é quietinha, é calminha, não dá trabalho, então esse adolescente é perfeito. Não. Porque tem aquele que é tímido, já desde criança, ele cresceu assim. Sim. Alguém da família costuma ser tímido, um avô, um tio, e ele vai pegar aquela personalidade. Eu tenho 3 netos. E já dá para observar que são personalidades diferentes. Eu tenho o meu neto mais velho, o Lorenzo. Ele já é tímido, ele não abre a boca para nada. E não é por falta de amor, não é por falta de conversar, não é por falta de carinho, não é isso, mas é a personalidade dele. Agora, os outros 2, a gente vê que vamos ter que ter uma atenção maior para eles, porque são animados desde a hora que acorda. Então, e o quietinho, é o que a senhora acabou de falar. Não é falta de amor, não é falta de atenção. Então, você já está vendo que mesmo essa criança rodeada de carinho, de amor e de atenção, ele é... recuado. Tímido. Sim. Agora, quando a timidez vem num adolescente que ninguém está ali abraçando, que ninguém está chamando, que ninguém está cuidando, não é para você achar isso normal. Você tem que tentar entender se realmente é uma timidez ou se não é uma falta muito grande de atenção que esse adolescente, que esse jovem está passando. Entendi. Tá? Infelizmente, as nossas famílias, seja ela pobre, seja ela rica, classe média, está muito padronizado isso. Eu substituo a minha atenção, o tempo que eu posso passar com os meus filhos, comprando coisas. E o adolescente está lá só pedindo uma atenção, brincar junto, tirar um tempo para ver um filme, ir num lugar. Porque hoje, assim, mas eu levo minha filha no parque, meus filhos. Mas aí você vai, olha lá, tá, os filhos brincando no escorregador e as mães no celular. Não interage. Adianta o quê? Nada. Porque aí a criança vai e fala, poxa, tô brinca aqui, sozinha. Mas se não é... mas eu vou ficar no parquinho. Fica perto. Você não vai descer no escorregador com a criança. Pega, conversa, inventa alguma coisa. Não, porque o celular está ali, a rede social está ali. Dominou. E aí... Infelizmente. Aí o que é? Sempre a mesma desculpa. Mas eu trabalho a semana inteira. Eu preciso disso. Então, você está fazendo a sua parte, você precisa do seu momento. Mas por que o seu momento não pode ser com o seu filho, com a sua filha? Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu, como cristã, o que você me diz nos dias atuais, os adolescentes cristãos? Complicado. Porque a religião, eu tenho lá, a religião não, como a senhora sabe, a religião... ela não tem nada a ver, a psicologia não tem religião, porque a psicologia é uma ciência que cuida da mente. Sim. Seja essa mente
do ateu ao mais cristão. Mas o cristão, o cristianismo, ele também, como os pais mudaram, também está mudando tudo. Não temos nada mais como antigamente no comportamento, até porque a sociedade não vai ser igual para sempre. E aí o que eu vejo muitos se sentem presos, porque nem todos estão ali por livre e espontânea vontade. Os que estão, você vê de longe a tranquilidade, porque foi eles que escolheram estarem presos a um determinado, uma religiosidade, uma doutrina. Porém, os que não estão, por quererem, aí complica. Porque aí, se ele já é rebelde para contar as coisas, ele vai ser rebelde 2 vezes. Porque ele também está querendo dizer o tempo inteiro: eu estou num lugar que eu ainda não escolhi. Então, está difícil. Porque, às vezes, eu comecei a observar, quando o adolescente não tem o pai, a mãe cristão, ele tem um outro posicionamento. Verdade. Tem uma outra visão. Isso já me chamou a atenção. Por quê? Ele conheceu a Cristo não por livre, espontânea pressão. Sim. O conhecer foi ao andar com o tempo. Alguém o apresentou e ele gostou. Então, isso muda muito. Muda, por quê? Por que muda não só nesse contexto? Muda em tudo. Por quê? Toda vez que o ser humano não é obrigado a fazer alguma coisa, ele faz leve, não pesa, seja o que for. Imagina isso, que é uma doutrina, um regimento. Sim, sim. Então, assim, é como se fosse um trabalho. Eu tenho um exemplo, né? O adolescente tem 16 anos e ele fala: eu vou trabalhar porque eu estou com vontade de ter o meu dinheiro, eu estou com vontade de ter minha responsabilidade. Ele encara aquele trabalho com gosto, ele abraça. Quando o pai ou a mãe obriga, fala: não, você precisa trabalhar, porque eu não quero você em casa, é pesado. O jovem, ele vai para aquele lugar como se fosse para um lugar assim muito ruim. Ele pode trabalhar no melhor emprego, na melhor empresa, mas ele não vai encarar. Por quê? Por causa da obrigação. Então, se eu pego isso e levo para o lado religioso, como que esse lado religioso vai ser bom? Por quê? Porque está por obrigação. E aí, não temos como julgar, porque cada família tem um costume e não tem uma lei que vire para esses pais e fale: não façam isso. Eles são pais e estão lidando com alguém de menor. Enquanto você é de menor e você mora com seus pais, você é obrigado a seguir aquela regra. Então, não podemos apontar também. Temos que torcer para que esses pais percebam que eles não estão agindo certo, apesar de acharem que estão, e mudem. Mas tirar isso deles também não é possível, porque é um filho, é uma pessoa de menor. Entendi. A falta de disposição de um adolescente é um sinal de alerta? Aquele adolescente que gosta de dormir até tarde, só fica no videogame. É normal, pela idade ali, os hormônios, essa transição que eu falei no começo, eles terem um pouco dessa predisposição para preguiça. Sim. Ah, que preguiça, porque eles estão ali naquele meio. Porém, se os pais observam que isso está que isso está acontecendo direto, aí já é um sinal de alerta. E aí é onde você tem que procurar ajuda. Você leva no médico, primeiro faz exames de quê? De hormônio. Sim. Porque muitas faltas de hormônio no nosso organismo, no nosso corpo, a gente sabe que dá muita coisa. Fez os exames, deu tudo ok, aí você já... Aí aumenta mais ainda. Por quê? Porque não é na patologia. Sim. A saúde está ok, então pode estar aqui dentro. Psicológico. Ele pode estar se privando de alguma coisa. Geralmente é fuga. Sono lembra muito a fuga. Eu não quero encarar, eu durmo. Porque quando eu durmo, eu não penso, não sofro. Então, não ache normal. Porque eu já ouvi assim: mas é melhor ele estar dormindo do que ele estar no videogame ou ele estar na rua. Então... Não. Se você foi ver, se você está cuidando, se você sabe que está tudo em dia
e você conseguiu ver que é só um adolescente preguiçoso, tudo bem. Mas se você nem viu nada, como que você pode achar bom? Porque esse dormir, a maioria das vezes, é fuga. E o videogame é o maior vilão. Porque eles ficam dentro do quarto, eles falam com pessoas do Brasil e do mundo, sabe-se lá com quem tanto, porque hoje em dia os jogos facilitam esse conversar. Sim. E aí os pais falam, não, mas está lá no quarto. Muitas vezes está lá no quarto, é pior do que estar, às vezes, brincando no quintal, na rua. Do que subindo numa árvore. Subindo numa árvore. Ah, mas aí às vezes cai, quebra alguma coisa, mas a gente conserta. E muitas vezes o psicológico, dependendo do que ele passa, do que ele ouve, do que ele elabora dentro da mente, é mais difícil de cuidar. Então tem que ter limite. É só isso, porque se você pega qualquer pai da nossa idade aí, da minha idade não, dos 30 para cima, eles tiveram limites. Todos tiveram, mas eles não passam para frente esses limites. Esse é o problema. Porque não... Será que tem medo? Tem. É os que falam assim, eu não conheço minha filha. E eu pergunto muitas vezes, será que você não conhece mesmo? Não, eu não conheço, porque ela tem umas atitudes. Falo, mas será que não foi? Essas atitudes não surgiram dentro da sua casa? Não, não foi. A maioria foi. Porque é só a rebeldia, só tentando pedir ajuda e eles não enxergam. É verdade. Mas tá bom, então, vamos entrar no comercial agora. Você conhece algum agente de segurança pública? Preste atenção neste anúncio para você. Um policial militar, guarda municipal, policial penal ou demais agentes de segurança pública, esses profissionais corajosos dedicam a sua vida à proteção da sociedade, mas muitas vezes enfrentam situações de risco, sejam na missão ou fora dela. A ADASP oferece assistência a todos os profissionais de segurança pública, como assistência jurídica séria, com plantão 24 horas, perícia técnica, indenizações em casos de acidentes com viatura e roubo de material bélico, auxílios financeiros nos momentos difíceis, descontos em produtos e serviços para economizar o ano todo e muito mais. Não perca tempo, acesse o site para saber tudo, www.adasp.com, defendendo aqueles que defendem. Voltando, Família em Pauta, estamos aqui, TV Cinec, com mais uma programação. E vamos continuar, que o nosso assunto aqui está muito gostoso. Doutora Cleide, fala uma coisa para mim. A falta de amigos de uma adolescente. Hoje em dia, não é de se aceitar. Por quê? Porque estamos vivendo uma época que é muito fácil ter amigos. Amigos, né? A gente entende, né? Não é aquele... íntimo. Isso, mas que eles consideram como amigo. E aí você tem um adolescente, numa época que tem tanta rede social, que você pode conversar até pelo videogame, que é o que nós falamos agora. Sim. E aí, de repente, você encontra um adolescente sozinho. Não é normal. Mas um motivo. Tudo que eu falar aqui, que vocês que estiverem assistindo puderem lembrar de alguém, tudo é um sinal de alerta. Sim. Você não pode negligenciar nada. Nenhum comportamento um pouco diferente do seu filho, da sua filha, vai ser normal. É como eu falei. Já expliquei. Se ele é quietinho, mas sempre foi desde que eu estou falando, quando isso acontece só da adolescência para frente. Ele era uma criança cheia de amigos, de repente não tem amigos. Ele era uma criança extremamente extrovertida, de repente não tem. Tem uma causa. É nesse sentido. Não vão achar que tem uma criança quietinha a vida toda e agora vai correr com ele para o psiquiatra logo. Não. Estou falando quando muda isso. O comportamento. Isso. Ele é uma criança de um jeito e vira um adolescente totalmente diferente. Entendi. E esse totalmente diferente, tem adolescente que quando cresce, ele é muito bagunceiro quando criança. E quando cresce, ele fica... Tranquilo, mas ele não vai dar nenhum sinal de que tem alguma coisa estranha. Estamos falando daqueles que é visível ao olho, que mudou. Sim. Então, eu ter um adolescente e esse adolescente não ter amigos, eu tenho que ir atrás.
Porque você não é um adolescente que está isolado, é um adolescente que mora numa cidade grande, que estuda, que brinca, que faz tudo, você tem que ter amigos. Geralmente, quando isso acontece, é o medo, a maioria, não é uma regra, mas a maioria das vezes, esse adolescente ele sofreu algum bullying. Ele foi alguma chacota, ele foi, de alguma maneira, exposto, e isso fez com que ele não se sentisse bem, porque tem adolescente que você zoa com ele e ele zoa de volta. E aquilo vira uma gozação e ninguém... Normal. Aquilo não fica. Mas tem muitos jovens sensíveis. Quando eu digo sensíveis, é sentimental. Sim. E aí acontece o quê? Você tem lá um filho, uma filha que não tem amizade, você tem que ir atrás. Para ver se não o que ele ouviu que fez com que ele entendesse que não é bom ter amigo. É bom ter amigo. Na idade deles é a melhor coisa. Sim. Então, mais um sinal de alerta. E a pressão escolar? Isso afeta? Se eles tivessem aqui, eles iam todos iam falar assim. Porque, assim, a escola é necessária. A gente sabe que não tem como pular essa etapa. Graças a Deus, né? Apesar que tem uns que ainda... pulam. Mas, assim, a pressão escolar é assim, cada adolescente, cada jovem encara a escola com um olhar diferente. Então, assim, vamos pensar do aluno de escola pública. A escola pública, você ouve muito assim, só precisa ir, não repete. Mas, se você pega um aluno muito sensível, que tem medo de ser exposto, que tem que levantar lá na frente e fazer a apresentação, e isso trava... Tem muitos que passam muito mal e não contam para ninguém. Isso, vergonha? Por vergonha. Por medo. Tem gente que é muito tímido para se expor na frente de uma sala de aula. De onde vem essa timidez do adolescente? Eu acho que vem desde que o mundo é mundo. Não tem, eu acredito que é muito a forma de criação. Porque, assim, nem todo pai e toda mãe é espontâneo. Cria aquela... Tem criança que de pequenininho ele já quer ser ator. Ela quer ser atriz, então ela brinca, ela conta, ela quer ser professora. É normal seguir, mas tem crianças que já são tímidas de pequeno. Eu era muito tímida. Era, por isso que a senhora perguntou. Se parar para pensar, talvez seu pai, sua mãe era quietinho. Que vergonha que eu tinha de conversar com as pessoas. Eu tinha medo. Poderia estar todo mundo sentado, umas 20 pessoas. Todo mundo falava, menos eu. E a senhora lembra? Eu ia embora e eu falava assim, nossa, por que eu não abordei também o assunto? E a senhora lembra de ter acontecido alguma coisa? Não. Ou aconteceu? Alguém expôs a senhora? Não, aconteceu. Na minha infância, sim. É um tema meio polêmico. Tá vendo? Sempre aconteceu que bloqueou a minha vida. Eu vim desbloquear a minha vida depois de adulta. Então, a senhora percebe? Não é uma regra, não. mas a maioria das vezes acontece alguma coisa. E a escola, o que acontece? Digamos aí, 7, 8 anos, você levanta, vai apresentar, está todo mundo naquela fase de zoar. Sim. Aí dão risada. Tem criança... Tira sarro. Que vai falar, mas tem criança que não. Tem criança que vai levar aquilo como sério. E aí, aí vai crescendo e vai ficando... cada vez mais tímido. É verdade. Ao invés de falar, todo mundo zoando, não, é o contrário. Então, você não sabe, quando você está lidando com um jovem, você tem que conhecer a história dele. Pensando agora em lideranças, cursos. Olha o que me veio à mente agora. Eu me lembro quando eu estava, acho que no 2º ano, acho que eu tinha o quê? Uns 7 anos para 8. Eu me lembro que a gente tinha uma sala grande, acho que nós era mais ou menos em 30 alunos. Eu me lembro que tinha um menino, acho que ele tinha por volta de uns 10 para 11 anos. E ele tinha uma deficiência na saúde. Eu não sei se era renal, eu não me recordo, mas eu sei que ele tinha. Eu me lembro, naquela época, ele falou para a professora assim, eu posso ir ao banheiro? E ela disse para ele, agora não, nós já vamos entrar no intervalo e você vai. Mas eu acho que, devido à situação da saúde dele, ele não conseguiu segurar.
E ele sentado, ele fez xixi na sala. Sim. Aquilo marcou a minha vida. Foi uma situação tão delicada que depois aquele menino teve que entrar para um tratamento, porque não conseguiu segurar. Mas devido à saúde dele, eu fico imaginando o trauma que deu naquela criança. E hoje tem ainda. E nós, que estava ali, você já imaginou, hoje eu já tenho 60 anos, olha quantos anos já foram. Eu fico imaginando o que não causou. Se a mim fiquei assim, ó, todo mundo estalou o olho, disse, mas ninguém deu risada, ninguém tirou sarro. Por quê? Viu que foi uma coisa que aconteceu Sim. errada. Eu fico imaginando o que não causou. Imagine que naquela época não tinha um celular, porque hoje em dia não adianta falar que não leva celular, que eles levam. Era na hora. Era na hora. E aí hoje cria-se um apelido. Sim. E marca para sempre. Então, muitos pais mudam os filhos de escola. Devido a exposições. Porque tem isso também. Tem criança que tem problema na questão urinária. E aí, às vezes, antes mesmo de sair da sala, não é nem proibido de sair, mas aí não segura. Tem alguns casos aí que já aconteceu de pacientes meus. E aí, o que acontece? Os pais até tiram da escola, porque hoje o apelido vai na hora. Tá feia. E assim, bullying, né? Nunca é uma criança que vai, ou um jovem que vai levar aquilo na esportiva. É sempre um mais sensível, por quê? Esse menino que estudou com a senhora, ele já tinha uma complicação. Sim. O que ajudou ele foi que todos se se consolidaram e... Ficou tudo quietinho, ninguém abriu a boca. Mas hoje a coisa seria completamente diferente. E aí causa transtornos para a vida toda. Ansiedade, a depressão, a mutilação e o suicídio que nós temos visto hoje no meio dos adolescentes. Tema mais sério e que muitos pais, muitos tios, avós não dão importância. Eles acham que é chamar atenção. Quando é para eles verem que os filhos estão chamando atenção, eles não veem. Quando chega nessa hora, aí eles falam que é chamar atenção. Não, gente. Se o adolescente está tentando te dizer tudo isso que a gente já falou e mais outros temas abordados para a adolescência, e você não enxergou, quando ele chegar aí não vai ser chamar atenção. Vai ser sério. Aí já é o caso dos transtornos, porque ansiedade é transtorno, depressão é transtorno, suicídio é o fim, a automutilação faz parte do transtorno, né? Nem todo ansioso se corta, mas a maioria, principalmente dos adolescentes, não é nem dos adolescentes. As últimas pesquisas mostraram que a automutilação ele vai dos 15 aos 35. Tem muito adulto. 35. A última pesquisa foi global sobre suicídio. Então, eles fizeram uma pesquisa a nível de mundo. Essa foi a última, se eu não me engano, foi em 2014. Eu não lembro, mas já faz um tempo. Agora eles estão para fazer outra. E aí o Brasil não está entre um dos países que mais se suicidam, mas está entre um dos que o pessoal mais tenta. Temos muita tentativa, mas não temos tanto quanto outros países afora. E a tristeza é essa. O adolescente está lá tentando mostrar tudo isso que a senhora falou e mais um pouco. Sim. E os pais estão empurrando com a barriga. Aí, quando chega aí... A esse ponto. Aí eles falam, isso daí é para chamar atenção. Isso é falta do que fazer. E aí, quando acontece... A culpa vem. Aí a culpa vem. Aí esse pai, essa mãe, esse familiar... destrói. Desmonta. E a questão da ansiedade, ela é muito parecida com a depressão. Ela nem sempre anda com a depressão, mas por que ela tem que ser cuidada? Porque muitas vezes, depois da ansiedade, a depressão ainda vem junto. Então é um combo. E um combo por quê? Ansiedade, depressão, automutilação e o suicídio. Tem muito suicídio hoje em dia. De adulto, policiais, adolescentes.
muitos homens se suicidam. E aí o que acontece? As pessoas, a família, os pais, só enxergam quando acontece. Eles não suportam a carga. Não. Por quê? Porque a maioria que faz isso, ele faz isso com a depressão. A ansiedade, ela é cruel, mas ela é muito difícil. O indivíduo, seja adolescente, jovem, ele ter só ansiedade e essa ansiedade fazer com que ele chegue a esse ponto. Por quê? Porque a senhora imagina, para a pessoa chegar a esse ponto, é porque está doendo demais. É porque ela já não está enxergando nada. E uma coisa boa, toda pessoa todo suicida é o que não necessariamente vai às vias de fato, né? A pessoa está tentando. Todo suicida, ele pede ajuda antes de morrer. Ele não vai do nada. Você pode investigar. Todos tentam aquela última... a última tacada. Sim. Antes dele terminar com tudo. Porque ele ainda tem esperança de que antes disso acontecer, alguém vai ajudá-lo. E os pais precisam prestar atenção. Então, não veja seus filhos com os cortes, braço, nessa região, na região onde fica mais escondido, aqui entre a coxa. Não ache que isso é chamar atenção no sentido de, é só uma rebeldia. Não. Ele está dizendo que ele não está bem psicologicamente. E como que eu trato? Leve ele para o psiquiatra ou para o psicólogo. Porque é só isso que vai ajudar. Ajuda, porque se seu filho... mas meu filho vai tomar remédio adolescente? Vai. Você não quer perder seu filho? Sim. Porque tem gente que fala, não, ele tem 15 anos, ele não vai tomar remédio. Então, tá bom, então... O pior vai acontecer e aí você escolhe. Então, é assim, o que eu faço, Cleide? Peguei minha filha toda cortada, meu filho todo cortado. Sei lá, sou casado, percebi que a minha esposa está se cortando, ou vice-versa. Você vai ajudar essa pessoa levando ela, psicólogo, psiquiatra. É o caminho. É os dois. Sim. Porque algum motivo tem e só a terapia vai descobrir. E para você parar com isso, é o remédio. Então, não achem que se cortar é uma rebeldia boba, só para aparecer. Porque ele pode passar da ansiedade para a depressão e do cortinho para o corte final. É pesado, mas precisa ser dito. É uma realidade. Infelizmente. Vamos estar entrando agora no nosso comercial. Você conhece alguém que sonha em ter uma loja? Preste atenção, então, nesse anúncio. Está pensando em montar o seu próprio negócio de loja, seja na rua ou um quiosque para shopping? Conheça a Marquina. É uma empresa especializada em soluções para você ter uma loja própria ou franquia. Com serviços de alta qualidade, você poderá contratar desde o projeto até as etapas de marcenaria, comunicação visual e fachada do seu novo negócio. São mais de 15 anos de experiência, com a missão de garantir a seus clientes satisfação, transformando sonhos em realidade. Eu sempre digo que nós não entregamos mobiliário para ponto de vendas, e sim entregamos sonhos. Sonhos que geram novas oportunidades de trabalho, que realizam novos sonhos. Não perca mais tempo, entre em contato conosco agora mesmo e solicite um orçamento. Acesse www.marquena.com. Voltando, Família em Pauta. Hoje um assunto meio polêmico, mas está muito gostoso, porque estamos aprendendo, né? Vamos continuar com o nosso bate-papo aqui, né, doutora Cleide? Tá bom, né? Tá gostoso. A hora passa que a gente nem vê. Ai, meu Deus. Muito bom. Queria voltar do começo, porque, olha, tá bom demais. Estamos aprendendo um pouco mais. Deixa eu te fazer uma pergunta. Os pais precisam buscar uma forma para manter essa autoridade dentro de casa com os seus filhos? Precisam e precisam logo aqueles que estão passando por essas dificuldades, né? Porque a gente sabe que esse tema aqui é relevante, mas não é toda família que passa. Sim. Tem família que o adolescente não dá trabalho, a criança não dá trabalho e segue muito bem. Nós estamos falando, generalizando, né? Sim. Então, eles precisam, porque os pais... Tem pais que têm filhos prediletos,
Sério. Tem. E o que não é, ou os que não são prediletos, sofrem muito. Tem pais que... olha, a maior dificuldade dos pais hoje, a gente já falou, é o não. Sim. Como que eu coloco minha autoridade? Dizendo não, quando é preciso. Não é que esse não é para tudo. Precisou, é não. Não deixar com que os filhos sejam reis ou rainha da casa. Porque se vocês pararem para pensar, vocês conhecem sempre alguém que os filhos é quem escolhe a roupa, a marca a cor. E aí, ai, que bonitinho, né? Ai, tão pequenininha já escolhe o look. Só que esse pequenininho chega na adolescência e aí quando ela escolhe o look, que geralmente não é o que os pais querem, meu Deus. E aí, quem é culpado? A criança, o adolescente? Não, você não disse não. Você encorajou essa criança desde pequenininha a ter o seu estilo próprio. A criança tem que ter o estilo próprio? Tem. Por isso que tem criança de 10 anos, 8 anos, tem o próprio domínio dentro de casa. Tem. Quebra tudo, arrebenta tudo, faz o que quer. E o pai e a mãe não conseguem mais dominar essa situação. Imagina quando chegar na adolescência. Porque quando eu vejo, eu só penso isso. Por quê? Essa criança desenvolveu isso sozinha? Claro que não. Falta de autoridade. Porque a criança, como a senhora falou, quem ensina tudo é o pai e a mãe. É o pai e a mãe. Ele mostra o caminho. Ou o familiar que estiver, né, criando essa pessoa. Ele não, com um aninho, ele não vai na loja e escolhe o tipo da fralda que combina com o lacinho do cabelo. Algum adulto permitiu. Sim. E aí esse adulto vai achando tudo lindo porque está na moda, porque a rede social, o filho do jogador mais importante. O filho do jogador não é o seu. Porque, outra coisa, não compare os filhos dos outros com os seus. Famílias são diferentes. E são individuais. Então, eu deixo essa criança ter o estilo próprio. Seu DNA. Sim. Aí eu deixo essa criança ter o estilo próprio. Essas crianças, ai, que lindo, olha só, anda combinando. E que não sei o quê. Aí chega na adolescência. Aí a criança quer usar o estilo. O adolescente quer... desde criança eu tenho meu estilo, agora que eu sou jovem. Estão querendo me mudar? E aí não tem mais como. Não. Aí o que os pais fazem? Ai, mas eu criei do jeito certo. Não. Se você tivesse criado do jeito certo, você não estava tendo trabalho. Então os pais erraram aí. Erram muito. No permitir, no escolher filho. Porque sempre tem, porque olha, esse desde pequeno, eu acho que esse vai seguir o ramo da família. O ramo da família é o direito, esse vai ser advogado. E ele esquece dos outros. Eu já ouvi tanto isso. Cleide, minha mãe só olha para o fulano. Sim. Adultos. Sim. E eu não estou falando de adolescentes, estou falando de adultos que... trouxe essa carga. Os pais tiveram duas filhas e um filho. Só o filho que foi o filho. As outras, com 8 anos, tinham que fazer a própria comida. Entendi. A outra que teve... 2 irmãs, mas os pais não... 2 filhas, mas os pais não cuidaram. Tiveram que se virar sozinha. Cresceram uma ajudando a outra. Fazendo comida desde pequenininho, sem amor. Porque o pai e a mãe teve um predileto. Sempre assim. E quando tem meninas e meninos, eu percebo... Não é estatística, mas... Os que vieram para mim, todos escolheram o menino. Eu não sei por quê. Mas não é estatística. Não tem nenhuma comprovação. É o que eu peguei. Então, assim... Aí tem os adultos hoje, tudo lá no consultório, para trabalhar o que os pais fizeram lá na década de 80. Para tentar amenizar o tamanho do estrago que foi feito. É muito traumas, né? Muito. E os pais não têm noção que os traumas, quase todos, vêm deles. Do jeito que foi. E o trauma maior é esse. Cleide, eu sempre tive tudo, mas nunca tive amor. As pessoas não imaginam. Porque a falta de brinquedo, de roupa, de sapato, não cria trauma. Eles olham para trás e falam, eu não tinha... É como uma pessoa que já passou pelo consultório, ela casou, teve os filhos, e eles tinham uma condição financeira simples, e, de repente, eles montaram uma empresa e mudaram totalmente de vida. E ela falava para mim assim, e o casamento dela acabou. E ela falou, acabou por quê?
A época que nós não tínhamos quase o que comer, nós tínhamos amor e união. Quando o dinheiro entrou, cumplicidade, esse marido afastou da família. Tomou posse o dinheiro. E aí, se amor fosse tudo, eles tinham juntado, eles separam. Se você não sabe administrar, o bem, o dinheiro, ele só afasta. É verdade. Então, ele separa o casamento, ele separa os filhos dos pais. Olha, é interessante isso, hein? Dá para melhorar? Dá. Dá para melhorar e como? Cleide, eu preciso melhorar agora. O que eu vou fazer? Dá para resgatar? Dá para resgatar. Eu estou fazendo errado? Você tem que resetar. Quando o nosso celular para de funcionar, a gente joga ele fora. A gente, lógico, se não estiver com um bem velhinho, né? Mas digamos, estamos com o celular ali bom, ele travou. Aí você pensa assim, eu vou jogar fora? Ah, esse já era. Não. Se você não está com dinheiro, você faz uma limpeza, né? Meu computador travou. Você limpa. E começa tira do zero. Tudo aquilo que não é útil. Não é assim? Tem arquivos lá que você vai deletando. Isso não me serve mais, está ultrapassado. Isso não é assim que funciona? É desse jeito. É assim a família também? E o primeiro passo, sem ele você não vai fazer nada. A comunicação. Se você não se achegar, se você não puxar seu filho para perto de você e falar assim, eu sou seu amigo. Não é a rede social, não é um amiguinho que está lá no computador do WhatsApp. É eu. Eu sou sua mãe, eu sou seu pai. Você está começando do zero. Você passa a página e recomeça. Sim. Se você fizer isso, esse filho, essa filha vai ver... ele vai ter confiança, porque é o pai e a mãe dele, ele ama. Como que eu não vou confiar no meu pai e na minha mãe? Vou te dar 1 minuto para você resumir tudo que você nos disse. Na verdade, eu vou fechar. Diante de tudo isso, o que eu almejo aqui, que esse nosso bate-papo tenha algum efeito, né? Sim. E o que é esse efeito? O que eu quero? Eu quero que quem assista perceba dentro da sua casa, dentro do seu convívio, o que está fazendo errado. E resolva, a partir de hoje, consertar. Falar, vamos mudar? Eu não estou amigo do meu filho. E assim, não é o filho ser o seu amigo. Porque essa história de o meu pai é meu amigo, não é não? Não, quem é seu amigo? A minha filha. Não, ela pode me considerar amiga, mas eu não posso olhar para minha filha e achar que ela é minha amiga. Porque amiga é parça. Amigo faz tudo. Não, eu sou a mãe dela, eu sou o pai dela. E ela me vê como amigo, mas eu não posso falar. Porque amigo sai junto para bagunçar. Eu não posso pegar meu menininho pelo colo e sair com ele. Ó, meu amigo. Não, seu pai está aqui. Conta para mim, abre o coração. Tudo começa pela comunicação. Se não tiver comunicação, não tem nada. Não tem como passar página, não tem como resetar. Se você não tem esse convívio com seu filho, com a sua filha, tem a partir de hoje que você está vendo essa reportagem. Eu estou ensinando algo tão simples que não precisa de dinheiro, não precisa de nada. Só precisa de tempo. Ai, mas eu não tenho tempo. Tem, porque uma hora você vai chegar em casa. Nem que seja à meia-noite, às 2, você vai estar conversando com seu filho. Mas dê mais atenção a esses seres que foi você que colocou no mundo. E você vai ser responsável, mesmo que não seja para a vida toda, mas que você não vai ver depois uma filha adulta nos consultórios da vida tomando remédio, porque você está curando feridas que você abriu lá quando tinha 5 anos. Esse é o meu recado. Ok, muito obrigada, doutora Cleide. Eu quero deixar um recado para todos os adolescentes. Você é um projeto de Deus, você não é acidente na terra. Eu quero dizer para você que você pode todas as coisas dentro do teu limite. E eu quero dizer para você que está nos assistindo nesta tarde, olha, projeto de Deus é lindo para a tua vida. E eu quero agradecer TV Cinec, juntamente com Família e Pauta, até o próximo sábado, a partir das 13 horas. Espero você. Até lá.